nome chegará aqui para que possa ser feito o justo registro. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Nos termos regimentais, esta presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior. Senhoras deputadas, senhores deputados, ilustres autoridades, esta não é uma sessão comum. Esta é uma sessão solene. Ela obedece a rígido procedimento regimental. Uma sessão solene não pode ser convocada para qualquer finalidade. São limitadas as finalidades para as quais se presta uma sessão solene. O pedido só pode ser feito pelo presidente da Assembleia, a mais alta autoridade desta casa. O deputado proponente, como a própria expressão indica, pode propor, mas cabe às lideranças da casa, no colégio de líderes, apreciarem as sessões que podem ser convocadas e deferi-las ou não. Nem todas as sessões solenes são deferidas. Há uma série de requisitos para serem preenchidos. A sessão solene, com a finalidade de prestar tributo ao aniversário de 45 anos do Complexo Educacional FMU e a seu emérito fundador, professor Edevaldo Alves da Silva, foi aprovada por unanimidade. E hoje ela se materializa nesta convocação. Portanto, motivo de júbilo e orgulho para este complexo educacional, um dos melhores e de maior credibilidade do país, que tem no professor Edevaldo Alves da Silva o seu grande mentor, o edificador de sonhos, responsável por uma estrutura organizacional composta pelos melhores professores de nossa nação. E é por esta razão que damos início a esta sessão regimental. Tudo segue um procedimento rígido, tanto que é ocupado o plenário oficial, onde é realizada a votação de todos os projetos e emendas, e por esta razão, um motivo que vai ficar registrado nos anais desta casa. Esta sessão está sendo transmitida pela televisão, será exibida pela TV Assembleia e ao vivo pela internet, para milhares de pessoas que estão nos acompanhando. Convido para compor a mesa o excelentíssimo professor titular da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professor da FMU, desembargador, representando aqui o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Antônio Carlos Viana Santos, esse
um dos mais destacados professores da FMU, Sua Excelência o Dr. Marco Antônio Marques da Silva, representando o chefe do Poder Judiciário. Um ilustre ex-aluno da FMU, dentre os seus mais variados cursos, nas mais amplas vertentes do conhecimento, a FMU tem entre os seus destaques a excelência do curso de Direito. E aqueles que estão nos assistindo, vem hoje aqui, como presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, e representando o presidente do Conselho Federal da OAB, Dr. Ofir Cavalcante Júnior, tenho a honra de convocar o presidente de 285 mil advogados, o professor, um dia aluno, e hoje professor da FMU, o jurista, doutor pela USP, Luiz Flávio Borges Durso. Representando o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Barros Munhoz, que só não se encontra presente porque está se deslocando ao Palácio dos Bandeirantes para a posse do presidente do Tribunal de Justiça como governador do Estado de São Paulo. Portanto, indicou para representá-lo um deputado estadual de nada mais, nada menos 10 mandatos. Nosso querido decano desta casa, deputado Antônio Salim Curiati. Para terminar a composição da mesa, aquele que um dia teve um sonho, levou adiante esse sonho, transformando em um projeto concreto. Essa história nos será relatada nesta sessão solene. Mas aquele a quem tantos devem suas vidas profissionais, a concretização de desejos, de projetos, de sonhos, que faz da educação não um negócio, que faz da educação um meio de transformação de vidas e de transformação social. No momento em que a demanda do mundo, a demanda global, não é mais por emprego, mas por qualificação profissional, esta casa, que representa a sociedade paulista, a Casa do Povo, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, sente um enorme orgulho em chamar aqui para ocupar a tribuna principal e pedindo a todos que em pé, com uma calorosa salva de palmas, o saúdem, o emérito fundador do Complexo Educacional FMU, professor Edevaldo Alves da Silva. Estão também presentes Sua Excelência
o desembargador e professor da FMU, Dr. Paulo Dimas de Bellis Mascaretti, presidente da Associação Paulista dos Magistrados. O excelentíssimo Procurador de Justiça, ex-secretário de Estado, membro do Conselho Superior do Ministério Público, ex-diretor da FMU e um dos mais brilhantes e carismáticos professores de Direito Penal e Processo Penal, o excelentíssimo Dr. Pedro Franco de Campos. Está também presente o excelentíssimo magistrado do Tribunal de Justiça Militar, brilhante professor de processo penal da FMU, decano da universidade, Dr. Evanir Ferreira Castilho, representando o coronel Clóvis Santinon, presidente do Tribunal de Justiça Militar. Também aqui presente, com doutorado na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, um dos mais brilhantes e influentes advogados do Estado e diretor do curso de Direito da FMU, eminente Dr. Paulo Hamilton Siqueira Júnior. Excelentíssimo desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Sua Excelência, Dr. Oscarlino Miller, eminente professor da FMU. Estão ainda presentes, na ordem que o cerimonial está me passando, das fichas, magnífico vice-reitor do Complexo Educacional da FMU, professor Arthur Esperandes de Macedo. Doutora Elaine Escobar, coordenadora do curso de odontologia, doutora Belkis Romano, coordenadora do curso de psicologia, Salomão Schwartzman, jornalista da Band News, excelentíssimo doutor Augusto Rossini, professor da FMU e excelentíssimo promotor de justiça, magnífico reitor da Universidade do SESCOM e presidente da Academia de Educação de São Paulo, Sua Excelência, professor Paulo Natanael de Souza, Dr. Antônio Carlos de Aguiar Desgualdo, representante da Delegacia Geral de Polícia, Dr. Luciano Senkovic, coordenador do curso de Fisioterapia, na pessoa de quem cumprimento todos os professores do curso, Dr. João Wagner Galúzio, coordenador do curso de Administração, professor Dr. Celso Antônio Pacheco Fiorilo, eminente coordenador do curso de Mestrado Acadêmico em Direito da Sociedade de Informação da FMU, e ainda presentes, nosso colega Salim Curiati, o deputado Edson Alves da Silva, filho do professor Edevaldo Alves da Silva, que ocupou esta casa de 1990 a 1994. E o doutor Eduardo Alves da Silva, seu irmão, também aqui presente, que muito nos honra. Nós iremos registrando outras autoridades que se fizeram presentes no decorrer desta sessão, que é uma sessão solene. Nós temos agora a honra de ter a presença da banda da Polícia Militar do Estado de São Paulo, sob a regência do maestro subtenente da Polícia Militar Aguiar. A Polícia Militar, que presta relevantíssimos serviços à nossa sociedade e cujo corpo musical prestigia a todas as sessões solenes desta casa, vai executar. E peço a todos que, em pé, ouçamos o hino nacional brasileiro.
Agradeço ao Corpo Musical da Polícia Militar, na pessoa do maestro subtenente da Polícia Militar Aguiar, a excelente e brilhante execução do hino e a colaboração sempre prestigiosa dessa instituição Polícia Militar, o 130 de 31, a Legião de Idealistas. Muito obrigado. Alguém. Nós iremos exibir, nos próximos instantes, um vídeo institucional importante da FMU, logo após a leitura de um breve texto, menos de uma página, mas importante pelo seu conteúdo. Um dos mais importantes indicadores do processo de desenvolvimento econômico e social de um país é o número de alunos que se encontram no seu ensino superior. O Brasil viveu nos anos compreendidos entre as décadas de 60 e 70, no século XX, um período que marca a expansão das instituições privadas de ensino superior e o aumento significativo do número de alunos que atingiram esse nível, esse patamar de educação. Nosso país vivia um momento de intensas mudanças políticas, econômicas e sociais, que exigiam uma nova educação da juventude. A industrialização, que se acelerava, buscava cada vez mais a qualificação, com um profissional dotado de novas habilidades, conhecimento e vontade de inovar. É nesse momento que nasce a FMU, Faculdades Metropolitanas Unidas, num bairro cujo nome tem muito a ver com os propósitos ministrados por esta casa de ensino. O bairro da liberdade. Só tem liberdade quem tem conhecimento. Só tem liberdade quem tem capacidade de autodeterminação. E esta casa de ensino, na capital paulista, foi iniciativa de um grupo de idealistas utópicos, que viam a oportunidade de oferecer uma educação superior de qualidade para a juventude brasileira. Todos os desafios foram arrostados. Problemas existem para serem enfrentados e solucionados. Quanto maior o ideal, mais intensa a força para remover as pedras do caminho, para arrostar os desafios. Nesse afã, liderados pelo professor Edevaldo Alves da Silva, todas as providências exigidas pela legislação educacional foram atendidas. E a FMU foi finalmente autorizada a dar início ao seu processo educativo, com os cursos de Direito, Economia, Administração de Empresas, Contabilidade, Educação e Serviço Social. Já no início dos anos 70, formaram-se as primeiras turmas, com profissionais que logo comprovaram no mercado de trabalho o seu valor profissional e a capacidade de formação da instituição. Mas não parou por aí. O ideal era mais elevado. Por essa razão, a instituição continuou expandindo suas atividades, diversificou seus campi, multiplicou seus cursos, introduziu novas tecnologias, ampliou as áreas de conhecimento, modernizou seus projetos pedagógicos e acolheu cada vez mais alunos que buscavam não apenas o saber e a formação profissional, mas o direito de sonhar e concretizar os seus sonhos. Em 1999, por méritos inegáveis, reconhecidos pelas autoridades educacionais, a instituição foi credenciada como centro universitário, distinção que marcou um divisor de águas. Na condição de instituição universitária, deu andamento a projetos ambiciosos que iam muito além do ensino de alta qualidade que já ministrava em sala de aula. A FMU promoveu e promove a pesquisa em vários campos do conhecimento, incentivou a iniciação científica, ampliou as atividades de extensão à comunidade,
estabeleceu convênios com instituições nacionais e universidades estrangeiras. Criou o IMAI, Instituto Metropolitano de Altos Estudos. Promoveu congressos e seminários e viveu em sua plenitude a vida universitária. Cumpriu o seu papel e cumpre o seu papel, não fugindo ao seu dever de solidariedade com todos os brasileiros. É este o Complexo Educacional FMU, de profícua existência, que tanto engrandece a inteligência, o preparo e o nome de todos nós brasileiros. Eu peço a todos muita atenção para acompanharmos o vídeo que será apresentado. Um vídeo a respeito da FMU. Mais de 500 mil universitários formados. Garra, pioneirismo, integração, modernidade, tradição, qualidade, comprometimento. Mais de 50 mil alunos. O Complexo Educacional FMU nasceu de um sonho. E como todo sonho, veio de alguém. Alguém com uma história de empenho e garra. E que, sobretudo, sempre acreditou. Meu companheiro Edivaldo, você, órfão de pai muito cedo, que ajudou sua mãe no sustento de casa. Eu vendia tapioca, você vendia molduras artesanais e trabalhou até como pipoqueiro. Eu só cheguei a vender amendoim. Ou seja, e que apesar do trabalho pesado e das responsabilidades precoces colocadas sobre os seus ombros, nunca descuidou dos estudos e que funda, sabe, a FMU. Na verdade, você é a demonstração, tanto quanto o Zé Alencar, tanto quanto eu, de que é possível. Então, este país aqui, Edivaldo, que permite que um homem da tua origem chegue aonde chegou, que permite que eu chegue aonde cheguei, que permita que o Zé Alencar chegou aonde chegou, e outros milhões de brasileiros que saíram do nada e venceram na vida, é que faz com que eu acredito de que o povo brasileiro não precisa de favor. Ele precisa apenas de respeito e de oportunidade. E é isso que nós queremos dar. Muito obrigado. Antes de vir para São Paulo, trabalhar como auxiliar de farmácia e concluir o ensino médio com bolsa de estudos, o professor Edivaldo Alves da Silva, hoje presidente do Complexo Educacional FMU, ajudou muito sua mãe em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. E aquele sonho de oferecer educação superior de qualidade para a juventude brasileira, que no princípio parecia utópico, com muito trabalho e dedicação, virou realidade em 1968. Um dos grandes orgulhos do professor Edivaldo foi ter contado com a participação do saudoso e fraternal amigo, futuro presidente da nossa República, Tancredo Neves, na primeira comissão de vestibular da FMU. Hoje, o Complexo Educacional FMU, através de suas iniciativas, parcerias e projetos, sempre pioneiros, proporciona a seus milhares de alunos transformarem também seus sonhos em realidade. Mais de 500 mil universitários foram formados pela FMU. São mais de 140 cursos de graduação e tecnológicos, mais de 120 cursos de pós-graduação lato sensu e MBAs, mestrado em Direito e programas de extensão universitária. Para oferecer esta gama de cursos conceituados aos seus mais de 50 mil alunos, a FMU conta com cerca de 1.500 dos melhores mestres e doutores, integrando seu corpo docente e uma infraestrutura completa.
39 prédios localizados em 9 campi. Biblioteca informatizada, laboratórios, clínicas, fazenda, hospital veterinário e farmácia escola. Durante sua trajetória, a FMU expandiu e consolidou suas atividades em educação superior e, junto com esta expansão, firmou compromisso social em diversas áreas como educação, saúde, serviços e pesquisas. Na saúde, o destaque é o Instituto Metropolitano da Saúde, que desenvolve estudos de caráter multi e interdisciplinar. Realizando pesquisas, produz e difunde os conhecimentos adquiridos desses estudos da saúde da população brasileira, que, por sua vez, incentivam projetos específicos de iniciação científica dos cursos de graduação do Núcleo das Ciências Biológicas e da Saúde do Grupo FMU. Outro importante órgão da FMU para a sociedade, implantado em novembro de 2005, em parceria com várias empresas, é o Banco Metropolitano de Empregos. A promoção social aqui é ajudar o universitário a ingressar no mercado de trabalho. A Faculdade de Direito da FMU, uma das mais conceituadas do país, nos cursos de graduação, pós-graduação lato sensu e mestrado, através do Núcleo de Prática Jurídica e do Juizado Especial Cível, desenvolve estudos magistrados de alto nível, além de prestar serviços jurídicos relevantes à população. Fundado em 2000, sob a orientação do presidente do Complexo Educacional FMU, o professor Edevaldo Alves da Silva, o Instituto Metropolitano de Altos Estudos é outro órgão da FMU de relevante presença social. Através de seminários, conferências, congressos, debates, pesquisas e também de sua revista de cultura, o IMAI objetiva contribuir para o estudo das contínuas mudanças sociais, políticas, econômicas e culturais. Iniciativas como o 9º Congresso de Iniciação Científica, o CONIC, são atividades acadêmicas especiais e diferenciadas. A edição de 2009 contou com a presença do ilustríssimo presidente da República, senhor Luiz Inácio Lula da Silva, e convidados como os ministros Sérgio Rezende, da Ciência e Tecnologia, Fernando Haddad, da Educação, Orlando Silva, do Esporte, Marco Aurélio Melo, do Supremo Tribunal Federal, o prefeito de São Paulo, senhor Gilberto Kassab, e também o presidente da União Nacional dos Estudantes, Augusto Chagas. Capacitada e amparada por sua estrutura e tradição, a FMU entende que a prática de seu compromisso social faz toda a diferença e continuará elevando a educação brasileira aos mais altos padrões, sem jamais se esquecer de sua missão, de também dar a mão a quem precisa. FMU, tradição e qualidade, há mais de 40 anos. Dando sequência a esta sessão solene e sempre orientado pelo rígido cerimonial desta casa, às vezes eu tento quebrar uma regra ou outra, eles não deixam, nós passamos a palavra nesse momento ao desembargador Marco Antônio Marques da Silva, que representa nesse ato o chefe do Poder Judiciário de São Paulo, desembargador Viana Santos, presidente do Tribunal de Justiça. Com a palavra, Dr. Marco Antônio Marques da Silva, convidando para ocupar esta tribuna, que é exclusiva dos deputados, mas que hoje pertence à FMU. Excelentíssimo senhor deputado estadual Fernando Capês, presidente desta sessão e proponente da homenagem, e eu diria mais, presidente da Comissão de Constituição e Justiça desta casa, professor doutor em Direito que o é, autor de livros e eu diria um grande batalhador, não apenas pelo direito, pela cidadania.
Começo saudando Vossa Excelência por tudo que tem feito e com certeza continuará a fazer por São Paulo, pelo Brasil. Em nome do presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desembargador Viana Santos, Antônio Carlos Viana Santos, em meu nome pessoal, eu saúdo Vossa Excelência e peço licença para fazer a saudação ao eminente professor doutor Edivaldo Alves da Silva, eminente fundador da FMU, das Faculdades Metropolitanas Unidas, a quem eu tenho a honra, o privilégio de conhecer há mais de 20 anos e saber testemunhar, e eu diria mais, aplaudir todo esse trajeto, essa dinâmica de educador, eu diria de sonhador, mais do que sonhador, um realizador pela educação, pela cidadania, que nos dá um exemplo vivo de querer é poder, de que nós podemos transformar o mundo, a cidadania, a educação com trabalho. Saúdo o professor doutor Luiz Flávio Borges Durso, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, secção de São Paulo, que nesse ato representa o Conselho Federal da Ordem, mas eu pediria licença para saudar Vossa Excelência, que para mim isso é mais do que importante, como presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, secção de São Paulo, onde Vossa Excelência também não é de hoje, trilha e não é à toa que está em seu terceiro mandato, trilhando um caminho reto de trabalho, e eu diria auspicioso aos advogados e à democracia brasileira. Ao desembargador Paulo Dimas de Beles Mascaretti, meu querido presidente da Associação Paulista de Magistrados, professor também que eu da FMU, eu faço a saudação porque o Dr. Paulo, além de um grande desembargador, um grande professor, é, antes de mais nada, um dos líderes da magistratura, não apenas paulista, mas brasileira. Meus respeitos, meus cumprimentos. Ao deputado estadual Antônio Salim Curiati, aliás, o deputado já faz parte da história da democracia, da Assembleia Legislativa, aliás, da história da democracia desse país, que representa neste ato o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Barros Munhoz. Também pediria licença, como extensão da mesa, e aí, senhor presidente dos trabalhos, deputado Capesa, eu vou quebrar o protocolo, em nome da liberdade e da igualdade, para saudar 3 professores, eu diria, em nome das autoridades presentes, a começar pelo professor Dr. Paulo Hamilton Siqueira Júnior, diretor da Faculdade de Direito da FMU, que faz um trabalho memorável. Aliás, trabalho memorável que ele continuou da linha desse batalhador, desse exemplo, que também é professor do Dr. Pedro Franco de Campos, que foi também diretor da FMU, procurador de Justiça e um emérito jurista. E ainda o doutor Evanir Ferreira Castilho, juiz do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, que também foi presidente daquele sodalício e é professor da FMU. E ainda, por extensão, fazendo uma homenagem à família do nosso grande professor e emérito, professor Edivaldo Alves da Silva, saudar os professores, os doutores Edson Alves da Silva e Eduardo Alves da Silva. Senhoras e senhores, eu peço licença para que todos os demais autoridades, senhores professores, professoras que aqui se encontram, se sintam também saudados, se sintam também homenageados. Serei breve, principalmente porque devemos ser breves em face de uma grande história, que é a história da FMU. Uma história de 45 anos de realizações, de lutas, e eu diria de parceria com a sociedade brasileira, com as instituições. Não é fácil, em qualquer país, em especial também no Brasil, um país continental, alguém não apenas ter um sonho, realizá-lo. Não é fácil, na área da educação, conseguir passar mais de 4 décadas realizando, como é o caso da FMU, como é o caso do professor Edivaldo Alves da Silva. E não é sem motivo ou sem justificativa que a grande bandeira da FMU é qualidade. E efetivamente é o que a FMU, em termos de trabalho, em termos de educação, em termos de respeito, passa a todos nós, a qualidade FMU. Seja através dos diversos institutos, e aqui eu me permito citar o IMAE, Instituto Metropolitano de Altos Estudos, seja através do grande complexo educacional que tem, seja através, como foi mostrado, de mais de 500 mil alunos formados, eu diria mais de 500 mil.
É uma coisa realmente digna de aplauso. E professores da FMU, seu corpo docente, expoentes que são do mundo jurídico, muitos ex-alunos, como é o caso do grande presidente Durso, muitos que emprestam o seu conhecimento, o seu nome, a sua honraria a eles, como é o caso do Dr. Durso, hoje presidente da Ordem, o desembargador Paulo Dimas, professor da FMU, presidente da APAMAGE, o professor Evanir Castilho, juiz e ex-presidente do Tribunal de Justiça Militar, o desembargador e professor Oscalino Meller, do Tribunal de Justiça, que foi presidente do primeiro Alçada Civil, o professor e procurador de Justiça Pedro Franco Campos. Peço licença aqui para lembrar também, com muito orgulho, professor Edivaldo, da minha esposa, a psicóloga, a professora doutora Evani Zambon Marques da Silva, que lá, com Vossa Excelência e com todos os professores, há mais de década lá permanece, porque justiça deve ser feita no sentido do espaço que a interdisciplinariedade, que as ciências têm no FMU. E também o vídeo apresentou um grande amigo da magistratura, da FMU e da cidadania, um amigo pessoal, o ministro Marco Aurélio Mello, a quem rendo as nossas homenagens, professor também do FMU. Ou seja, esse exemplo nos mostra efetivamente todo o trajeto, toda a pujança e, eu diria, todo o respeito que a FMU merece, nosso pessoal, das instituições. E encerro, senhor presidente, deputado Fernando Capês, trazendo uma vez mais as homenagens minhas pessoais, como desembargador e como professor, e em especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na pessoa de sua excelência o desembargador Antônio Carlos Viana Santos. Muito obrigado. Agradecendo a sua excelência, desembargador Marco Antônio Marques da Silva, passamos a palavra agora pelo Poder Legislativo. Falou o Poder Judiciário, agora fala o Poder Legislativo, decano desta casa, representando o presidente, nosso querido deputado Antônio Salim Curiati. Meu caro amigo, colega, brilhante parlamentar, Fernando Capês, merece o respeito não só de São Paulo, mas do Brasil. Vossa Excelência é efetivamente um deputado que conquistou nos 4 anos que Vossa Excelência permanece nessa casa um trabalho brilhante que merece respeito, que merece consideração. Eu não vou me alongar, mas eu quero só dizer o seguinte aos presentes. Saúdo também as personalidades, as autoridades aqui presentes, nas pessoas que Vossa Excelência citou, para não me alongar. Mas eu quero dizer o seguinte, eu estou aqui nessa solenidade, professor Edivaldo, na certeza que eu não estou cometendo um erro, que eu estou oferecendo nesta casa a minha melhor mensagem a alguém que efetivamente trabalhou por essa sociedade, que trabalha por essa comunidade. Eu queria só lembrar, não sei se exagero, mas a mulher é importante na participação da nossa atividade, da sua esposa, doutora Labib. Ela efetivamente tem estado ao seu lado com seus filhos, com seus amigos, com seus familiares, para tentar resolver o problema da população. Eu fico engrandecido, envaidecido, e graças a Deus, agradeço a Deus por estar presente nessa solenidade. Eu estava longe. Eu posso afirmar tranquilamente aqui, professor Edivaldo, que o maior respeito que eu tenho ao senhor é pela sua dedicação, pelo seu carinho, pelo amor ao próximo, para procurar atender aquela comunidade mais humilde, carente e necessitada.
Eu estou nessa casa há muito tempo, desde 1965, faz tempo. Eu me formei médico em 1953, completo, até estou perdendo a conta, 53 anos de formado em médico, completo dia 11 de setembro. Mas eu vou confessar ao meu amigo Edivaldo e aos presentes aqui, nosso presidente, para não alongar mais, vou confessar que foi, dentre tantas oportunidades que eu tive, solenidades importantes, quando assumi a Prefeitura de São Paulo, secretário, deputado federal constituinte, esse é um momento de muita sensibilidade. Eu estou até emocionado, estou preocupado para não chorar, para não me emocionar, porque eu estou aqui com satisfação, com orgulho de uma solenidade que o doutor Fernando Capezzo criou aqui nesta casa, muito merecidamente. Eu acho que o deputado Fernando Capezzo foi feliz quando fez desta casa o palco de uma homenagem a alguém que efetivamente merece. Eu não quero me alongar mais, mas eu quero lembrar a todos que procedimentos dessa natureza são importantes, não para envaidecer o homenageado, mas para que o homenageado represente simbolicamente o bem, o bom, para servir de exemplo. E o senhor, professor Edivaldo, serve de exemplo a muita gente. Eu vi o vídeo, vi a mensagem do representante do nosso Poder Judiciário aqui, qualificado. Eu não quero agradar, eu quero dizer a verdade. E está de parabéns o nosso presidente vigente, Fernando Capezzo, por essa feliz oportunidade, que oferece um exemplo consagrador. O que eu tenho que falar agora nesse instante, professor Edivaldo, é pedir ao Deus Todo-Poderoso que o conserve com saúde, o senhor, a sua família, e que abençoe a todos nós por esta oportunidade que Deus nos oferece, concedendo saúde e vontade de servir ao próximo. Deus te abençoe, professor Edivaldo. Em prosseguimento ao cerimonial, a outra autoridade aqui da mesa presente terá a palavra. Sua Excelência, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Luiz Flávio Borges Durso. Excelentíssimo presidente desta sessão solene, nosso querido deputado Capezzo, que alegria poder saudá-lo. Saudá-lo num dia especial para esta casa. Esta casa que, ao prestar uma homenagem, se auto-homenageia. Esta casa que, pela vontade dos representantes do povo, aprovam uma distinção a esta entidade que serve de exemplo para todas as instituições de ensino deste país. Muito feliz, Vossa Excelência, nesta iniciativa, que tem a adesão da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo, e ocupo esta tribuna não só como presidente dos 300 mil advogados no estado de São Paulo, mas o faço também representando por designação o presidente nacional Ofir Cavalcante. Assim sendo,
nesse instante, falo em nome dos quase 700 mil advogados brasileiros. E o aplaudo de pé por esta iniciativa que, sem dúvida nenhuma, honra-nos a todos, especialmente aqueles que, de alguma forma, têm alguma ligação com a nossa querida FMU. Poderia aqui dizer inúmeros qualificativos de Vossa Excelência, até plagiando o Dr. Marco Antônio Marques da Silva, mas, aderindo a tudo que já foi dito, eu saúdo derradeiramente dizendo meu amigo Fernando Capês, com quem, eu vou cometer aqui uma impropriedade, mas eu vou confessar, com quem eu tive que partilhar alguns júris. E, meu querido professor Edivaldo, pegar o Capês na acusação de um júri não é fácil. E quando depois me perguntam, depois de tantos e tantos anos, quem ganhou aquele júri, eu digo, empatou. Fica aqui uma homenagem sincera ao meu querido amigo de tantos e tantos anos. Desembargador Marco Antônio Marques da Silva. Vossa Excelência ocupou esta tribuna aqui, foi breve, tem o poder de síntese. O doutor Capês me convidou para usar da palavra e me trouxe o maior desafio, que não é falar da FMU. Dela falaria 3 dias sem parar, mas ele me deu 3 minutos. Eu digo, estica um pouquinho, porque 3 minutos não dá nem para saudar o doutor Marco Antônio Marques da Silva. Nosso querido representante do Poder Judiciário, representando aqui o desembargador Viana Santos, ilustre professor, uma das cabeças mais privilegiadas e iluminadas da magistratura nacional. Quero também, de público, aqui prestar as minhas homenagens a Vossa Excelência, como educador, como magistrado, mas, acima de tudo, como uma pessoa muito especial, que, ao lado da sua família, tem servido de exemplo para muitos dos nossos companheiros que abraçam as carreiras jurídicas. Deputado Antônio Salim Curiá, se eu tivesse um pouco de juízo depois da manifestação de Vossa Excelência, eu me calaria. É difícil falar depois de Vossa Excelência, mas eu vi que Vossa Excelência falou com emoção e eu vou copiá-lo, plagiá-lo literalmente e também falar com a emoção que este momento toca-nos a todos, porque esta homenagem também é a nós destinada, uma vez que somos todos FMU. Fica aqui, mais uma vez, as minhas homenagens a este grande deputado Antônio Salim Curiati. Paulo Dimas Mascaretti, desembargador que preside de forma extraordinária a nossa Associação Paulista de Magistrados. Quero também lhe prestar uma homenagem nesta oportunidade, Vossa Excelência, que foi professor de meu filho, porque quando eu digo que eu pertenço à família FMU, na verdade a minha família também é FMU, uma vez que meu pai é professor da casa, eu sou ex-aluno da casa e professor da casa, meu filho Flávio é ex-aluno da casa, meu filho Luiz Augusto é primeiro-anista acadêmico de Direito da casa, e eu já estou pensando que um dia os meus netos também serão da casa. É esta família FMU que nos contagia a todos pela qualidade de ensino e pela determinação. E o professor Paulo Dimas, que foi professor dos meus filhos, aqui presto uma homenagem pela liderança, mas, acima de tudo, pelo compromisso que tem Vossa Excelência com o ensino. Da mesma forma, o doutor Evanir Ferreira Castilho, que representa aqui o Tribunal de Justiça Militar, alguém que também aprendi a conhecer como colega de cátedra na nossa querida FMU, aos sábados de manhã, no curso de estágio. Não era fácil, viu, professor Edivaldo? Sair de algum casamento na sexta-feira de madrugada e sábado de manhã estar lá para lecionar. Mas como era gratificante, pela resposta que nós sempre tivemos destes alunos qualificados da FMU. Fica aqui, portanto, minha homenagem ao querido professor Evanir Castilho. E nessa esteira de homenagear os professores, preciso homenagear
meu professor, Pedro Franco de Campos. Há quem duvide que Vossa Excelência foi meu professor, ilustre integrante do Ministério Público do Estado de São Paulo, mas que ainda muito jovem já trazia as suas lições, a sua experiência, o seu talento, a sua inteligência, que encantava a todos nós, seus alunos. Mais uma vez, reitero a honra de ter sido seu aluno e de ter Vossa Excelência como professor de meus filhos. É saber que a FMU está em mãos competentes como as de Vossa Excelência, que nos dá a certeza de que a cada dia essa instituição se fortalece e se aperfeiçoa. Assim também quero saudar este amigo em particular, que presidiu também o Conselho Federal da Educação, nosso querido professor Paulo Natanael de Souza, magnífico reitor da Universidade Sescom e presidente da Academia de Educação em São Paulo. Falar do professor Arthur Esperantes de Macedo, vice-reitor do Complexo Educacional FMU, seria redundante. Vossa Excelência tem uma folha de serviços à educação que o qualifica para todos. Mas dizer que Vossa Excelência está fazendo um trabalho majestoso na nossa FMU é uma distinção que faço questão de fazê-lo nesta oportunidade. Meu querido Edson Alves da Silva e Eduardo Alves da Silva, integrantes da nossa família FMU. Como é bom ter compartilhado com Vossas Excelências o período acadêmico e agora verificar que, seguindo literalmente o exemplo de seu pai, de sua mãe, estão diariamente à frente da nossa querida FMU. Parabéns por essa dedicação, por esse trabalho e por esse compromisso familiar com o ensino aqui no nosso Estado e no nosso país. Permitam-me também fazer um registro de congratulações ao professor Paulo Hamilton, que de forma também ímpar tem conduzido os destinos da nossa Faculdade de Direito. Meu querido professor, que foi meu professor, Oscarlino Miller, eminente desembargador, que me deu uma alegria extraordinária dias atrás, quando vem a OAB para fazer a sua inscrição como advogado. Nosso querido desembargador, hoje meu colega, o saúdo efusivamente. Só mais alguns poucos registros do querido doutor Marco Antônio Desgualdo, que foi delegado geral aqui em São Paulo, e na sua pessoa os ilustres integrantes da nossa querida Polícia Civil de São Paulo. Professor Celso Fiorillo, que tem feito um trabalho espetacular na UAB e que agora coordena cursos de pós-graduação também na FMU, a minha saudação. E todos aqueles colaboradores, professor Edivaldo, funcionários da casa, que estão há tantos e tantos anos, não como funcionários, mas como partícipes dessa construção, desse grande edifício educacional, que não tem dimensões físicas, mas que está numa dimensão do coração de mais de 500 mil de formandos da nossa FMU. Permitam-me saudá-los todos na figura da Rosina, esta pessoa extraordinária que há tantos e tantos anos está ali dando sustentação à administração. Eu tenho outros tantos para saudar, mas paro por aqui. Acho que porque os 3 minutos já foram esgotados, meu querido Capês. Só resta uma última palavra. Uma palavra que faço em nome do meu pai, Humberto Luiz Durso, 84 anos, diariamente no escritório, professor da FMU. Faço em meu nome. Meu nome, ex-aluno, foi dito aqui, e realmente, doutor Marco Antônio, eu sentei-me agora ao lado do professor Edivaldo e me emocionei, por um único motivo, porque quando eu entrei na faculdade em 1977, Vossa Excelência, professor Edivaldo, me concedeu a oportunidade de sentar também naquele momento ao seu lado, careca que eu era, como representante de classe. O Trípoli era o nosso presidente do diretório acadêmico. Me convidou para participar do diretório depois de uma semana que eu estava na faculdade.
até porque eu fui lá fuçar um pouquinho e fui eleito representante de sala de aula, e Vossa Excelência recebeu todos os representantes. E numa foto histórica eu estou ao seu lado em 1977. Hoje, sentando-me ao seu lado mais uma vez, rememorei aquele instante onde ingressava na faculdade de Direito, onde o futuro para mim era algo incerto, mas eu tinha uma convicção de que estava dando um dos passos mais certos da minha vida ao abraçar esta profissão. Eu tenho dito por aí, todas as profissões são importantes, todas elas, mas a nossa é a mais linda que existe. Esta advocacia que nos encanta, nos transforma e nos dá condições do mundo, se desejarmos. Por isso me emocionei novamente, professor Edivaldo, quando sentei-me ao seu lado, lembrando aqueles momentos de faculdade, rememorando aqueles instantes que fui, sim, fiz muita política acadêmica, Curiati, como é bom esse momento da vida acadêmica. Fui representante de classe, fundei um partido na FMU, o PDA, Partido Democrático Acadêmico, do qual depois fui presidente, concorri ao Diretório Acadêmico 13 de setembro, fui também orador da minha turma, presidi a comissão de formatura, portanto, vivi intensamente a vida acadêmica. Aliás, dei pendura todos os 5 anos de faculdade. E faço questão de dizer aos estudantes, deem pendura, vivam intensamente a vida acadêmica. Só não o façam naqueles estabelecimentos, naqueles restaurantes da liberdade. E eu faço essa advertência porque é impressionante, mas ali na liberdade, aqueles restaurantes orientais, do cozinheiro ao porteiro, todos lutam alguma coisa e sempre dava algum probleminha. Mas essa vida intensa da vida acadêmica é que sedimentou uma formação que hoje, felizmente, eu posso trazer nas decisões que tenho que ter, que tenho que realizar à frente da nossa OAB de São Paulo. Foi um momento magnífico, mágico, iluminado, ao ver que a minha história estava sendo sedimentada a cada dia na nossa FMU. FMU que só existe por conta da iniciativa do nosso querido professor Edivaldo, que veio de lá de Ribeirão Preto, da Vila Tibério, e vem inspirado com um compromisso de educação. Assim, depois de tantos e tantos anos, o coroamento deste esforço é a união destes tantos professores e ex-alunos que fazem a história desta grande instituição de ensino, que eu diria até que não é o nome mais adequado, porque quando se diz Complexo Educacional FMU, não tem nada de complexo, tem é de simples, porque ali, se eu tivesse que sugerir um nome, eu diria Simples Educacional FMU, porque tudo é feito com tanta simplicidade e com tanto amor. Eu, quando, na última e derradeira palavra desta saudação, busco algo, uma figura, para tentar traduzir o que se faz lá, o que o senhor professor fez, o que o Edson faz, o que o Eduardo faz, o que a doutora Labib fazem diariamente lá na nossa FMU, eu lembro a figura do Joãozinho, que certa vez pastoreando umas cabritinhas, uma delas se desgarra e se perde no vale. Então Joãozinho, na porta daquele vale imenso, começa a chamar por aquela cabritinha. Diz ele, mimosa. E lá no fundo responde, mimosa. Ele insiste, mimosa. E de novo, mimosa. Ele desconfiado que ali haveria alguém a remedar. Ele pega e o desafia dizendo, quem está aí? Lá no fundo, aí. Seu bobo. Lá no fundo repete, bobo. Ele diz, venha brigar. E lá no fundo repete, brigar. E a noite cai. E quando cai, Joãozinho chega em casa, faminto. E enquanto toma a sua sopa, diz ele, pai, eu perdi a mimosa. Ela foi para o vale, eu chamei e ela não voltou. Eu perdi a mimosa, pai. E tinha lá
alguém escondido, um moleque que me remedava, e no momento em que eu chamava a mimosa, ele falava coisa ruim para mim, eu chamei até ele para brigar, e ele é covarde, ele não veio. E o pai disse: Joãozinho, vá deitar, amanhã nós vamos achar a mimosa. No dia seguinte, Joãozinho e seu pai chegam novamente na entrada do vale. E naquele momento o Joãozinho diz: mimosa! E lá responde: mimosa! E ele diz: está vendo, pai? Ele ainda está aí. E o pai diz: faz o seguinte, Joãozinho, não fala coisa ruim para ele, fala coisa boa. Chama ele para brincar com você e vê o que acontece. E o Joãozinho então novamente chama: mimosa! Lá diz: mimosa! E ele diz: você que está aí quer brincar? E lá responde: brincar! E o Joãozinho sorri, se enche de alegria e diz: quer ser meu amigo? E lá no fundo responde: amigo. E o Joãozinho volta os olhos a seu pai, que lhe diz: pode parar. O que aconteceu aqui nada mais é, Joãozinho, do que um fenômeno da natureza. Não tem ninguém lá. Lá só tem o eco, que é a reprodução de tudo aquilo que você faz. E assim é a nossa vida, Joãozinho. Então, quando você falou coisa ruim, respondeu coisa ruim. Quando você falou coisa boa, só veio coisa boa. Se assim é a nossa vida, seja assim. E faça sempre da sua vida um tributo de amor. Porque toda vez que você der amor, você vai receber somente amor. Se tivesse eu aqui que nesta última palavra saudar o professor Edivaldo, a doutora Labib, o Edson e o Eduardo e todos aqueles professores, alunos e funcionários da FMU, eu definiria assim: é gente que ecoa amor e só pode receber, mais uma vez nessa oportunidade de homenagem, muito amor de nossa parte, para dizer: continuem assim, que Deus os ilumine, viva a nossa sempre FMU. Muito obrigado. Caminhando para a última etapa desta sessão solene, momento em que chega novamente o professor Durso. Eu peço que fiquem em pé para serem saudados. O excelentíssimo Dr. Paulo Hamilton Siqueira Júnior, diretor da Faculdade de Direito da FMU e juiz do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Dr. Evanir Ferreira Castilho, magistrado do Tribunal de Justiça Militar, decano da FMU. E o professor Pedro Franco de Campos, ex-diretor da FMU, representante do Procurador-Geral de Justiça e um dos professores mais carismáticos daquela casa. Peço que o doutor Dimas de Beles Mascaretti, presidente da PAMAGES, professor da FMU também, fique em pé. E peço a todo o plenário uma calorosa salva de palmas a eles, representando os diretores e professores da FMU. Solicito a presença aqui à frente do Dr. Eduardo Alves da Silva para representar a magnífica reitora da FMU, professora doutora Labib Elias Alves da Silva, e solicito a ex-aluna
da FMU, excelentíssima promotora de justiça criminal, doutora Valéria Palermo Capês, que deve à formação da FMU, sua aprovação no exame da OAB, logo no primeiro exame prestado, e sua aprovação no difícil concurso para ingresso na carreira do Ministério Público. Sou testemunha, como seu marido, de que ela deve à preparação, ao ensino, à forte base técnica, jurídica da FMU, tudo o que conseguiu no âmbito profissional, assim como tantos e tantos formandos devem sua vida profissional à seriedade desta casa de ensino. Peço à doutora Valéria Capês que entregue à doutora Labib, nas mãos de seu filho, professor Eduardo Alves da Silva, um buquê para lembrar esta data. Solicito agora que tomem posição o ilustre Dr. Edson Alves da Silva e o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, representado aqui pelo decano de 10 mandatos, deputado Salim Curiati, ex-prefeito do município de São Paulo, que juntamente com o presidente desta sessão entregarão uma placa comemorativa ao professor Edevaldo Alves da Silva. Dr. Edson, Dr. Antônio Salim Curiati e este proponente representa o Legislativo na qualidade de 3 deputados estaduais desta casa. E agora, para voltar à tribuna que, para orgulho desta casa, ocupou na legislatura de 1991 a 95, com a finalidade específica de representar esta, uma das mais tradicionais e de maior credibilidade instituições de ensino superior do país, eu tenho a honra de convocar para a tribuna principal desse plenário o sempre deputado e representante da FMU, nosso querido professor Edson Alves da Silva, que falará em nome do Complexo Educacional FMU. Com a palavra, Edson Alves da Silva.
Excelentíssimo senhor presidente, deputado Fernando Capres, que preside essa cerimônia. Demais autoridades presentes. Prezados senhores e senhoras que nos dão a honra de sua presença. Em nome do professor Edivaldo Alves da Silva, presente nessa emotiva cerimônia, vivendo um momento inesquecível, eu, Edson Alves da Silva, seu filho, quero expressar os agradecimentos de todo o coração pela homenagem que a Igreja Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, por iniciativa do nosso nobre deputado Fernando Capes, que eu peço uma salva de palmas, presta ao Complexo Educacional FMU. Neste momento, sinto-me comovido, alegre e profundamente satisfeito por retornar a esta Casa de Leis, a qual tive a honra de pertencer como deputado estadual de 1990 a 94. Muitas recordações, um período que durante o qual um jovem deputado de 22 anos desfrutei do convívio amigo de meus pares, como o nobre deputado Salim Curiati, que eu admiro muito, que eu peço também uma salva de palmas. E a todos os funcionários que sempre me deram todo o apoio em meu dever legislativo. Aos senhores deputados e aos demais presentes, quero realçar que o professor Edivaldo é um educador idealista, quase utópico, que sempre entendeu que a boa educação é instrumento básico da construção da liberdade do ser humano e a ferramenta indispensável para a boa formação de um ser. Foi com esse estado de espírito que durante sonhos ele acalentou em toda a sua vida sonhos e mais sonhos, que em 1968 criou a FMU, o Complexo Educacional FMU, Faculdades Metropolitanas Unidas, que nasceu pequena, mas que em 4 décadas de existência cresceu, expandiu suas atividades, diversificou seus cursos, cultivou o ensino, pesquisa, a extensão do serviço à comunidade, tornando-se uma das principais instituições superiores do Brasil. Desde a sua criação até hoje, milhares e milhares de jovens brasileiros passaram pelos cursos do Complexo Educacional FMU, adquirindo não só formação técnica, mas incorporando valores éticos indispensáveis para o pleno exercício da cidadania responsável. Essa solenidade é uma ocasião adequada para anunciar uma decisão de extraordinária significação. Extraordinária significação para a educação brasileira. É um motivo muito especial. O professor Edivaldo, guiado pelos ideais de educador humanista, quer devolver da cidade de São Paulo e do Brasil tudo conseguiu em sua vida, devotada à educação dos jovens brasileiros. E assim resolveu transformar o Complexo Educacional FMU e instituir a Fundação Professor Edivaldo Alves da Silva, que dará continuidade à obra educativa iniciada em 1968. Os seus sonhos continuarão, eu tenho certeza disso. Eu tenho absoluta certeza que os sonhos do professor Edivaldo vão continuar. E nesse momento, com humildade, em nome do professor Edivaldo, meu pai, que eu muito orgulho, de meus familiares, renovo aos senhores deputados dessa augusta Casa Legislativa
agradecimento por essa homenagem que dá mais força para continuar a tarefa educativa iniciada em 1968. Muito obrigado a todos os senhores presentes e uma boa noite. Essa é uma pequena amostra das autoridades que enviaram os seus cumprimentos. Ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça, cumprimento o professor Edevaldo Alves da Silva. Excelentíssimo desembargador Antônio Carlos Vieira de Moraes, presidente da 11ª Câmara do Tribunal de Justiça. Excelentíssimo senhor secretário de Estado da Defesa e Cidadania, secretário da Justiça, Dr. Ricardo Dias Leme. Excelentíssimo senhor ministro Fernando Haddad, ministro de Estado da Educação. Excelentíssimo Dr. Fúlvio Julião Biasi, presidente do Tribunal de Contas do Estado. Excelentíssimo Dr. Edson Simões, presidente do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Excelentíssimo senhor Geraldo Alckmin, ex-governador do Estado de São Paulo. Excelentíssimo desembargador Oswaldo Luiz Palu. Excelentíssimo desembargador Cristiano Kuntz. Excelentíssimo Dr. Benjamin Steinbrück, presidente da Fiesp. A ilustríssima diretora-geral de Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral e ex-aluna da FMU, doutora Jade Almeida Promete. Excelentíssimo desembargador Ciro Pinheiro e Campos, presidente da Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça. Ao ilustre comandante-geral da Polícia Militar, coronel Álvaro Batista Camilo. Ao excelentíssimo senhor secretário de Estado da Educação e ex-ministro de Estado da Educação, Paulo Renato de Souza. Ao eminente professor de oratória, advogado, Dr. J.B. Oliveira. Excelentíssimo senhor secretário de Estado da Cultura de São Paulo, André Matarazzo. Excelentíssimo senhor secretário municipal da Educação de Campinas, professor José Tadeu Jorge. Excelentíssimo professor Ricardo Brentani, representando a FAPESP. Excelentíssimo desembargador Antônio Rulli Júnior, presidente do Conselho Permanente de Diretores de Escolas Estaduais da Magistratura, COPEDEM, e presidente da Câmara Especial de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Nós entregaremos todos esses telegramas e cumprimentos ao Dr. Edson Alves da Silva, para que depois encaminhem ao professor Edevaldo Alves da Silva e façam parte dos anais deste complexo educacional. E agora, como bem lembra o deputado Antônio Salim Curiati, fundação para eternizar, como o professor Edevaldo Alves da Silva me confidenciava, São Paulo fez muito por mim e pela minha família. Nós é que queremos agora deixar um legado para a eternidade, para o povo de São Paulo e deste país. Peço, antes de assistirmos à apresentação da camerata da FAAM, que é composta por alunos e tem a participação especial dos professores Enio Antunes e Paulo César Fernandes Rocha, coordenador do curso de música da FMU. Já peço, inclusive, para que venham tomando assento para dar sequência. Eu gostaria de pedir a todos
nesse momento em que toda a sociedade paulista, no plenário principal e oficial da Assembleia Legislativa, nas palavras do deputado, sempre deputado, Edson Alves da Silva, vemos a passagem de um complexo educacional para uma fundação de ensino que tanto fará por tantas pessoas, tantas vidas que ainda irão se beneficiar do ensino. Peço merecidamente mais uma vez calorosa salva de palmas agora de agradecimento ao professor Edevaldo Alves da Silva. Somos todos ouvidos.
Eu gostaria de pedir que o cerimonial conduzisse aqui para as cadeiras principais integrantes da mesa o coordenador do curso de música da agora Fundação Edivaldo Alves da Silva, professor Paulo César Fernandes Rocha, e o maestro Enio Antunes. Gostaríamos de lhes fazer uma homenagem ao final. Gostaria que fossem conduzidos aqui para ocupar as duas cadeiras à esquerda da mesa principal. Solicitando ao cerimonial que faça o encaminhamento pelas escadas principais. Prezadas senhoras e senhores, nos aproximamos do momento de encerramento desta sessão solene. Uma sessão que passou rápido demais. Rápido, sobretudo pela relevância do qual o ato se revestiu. Nós não apenas homenageamos, seguramente, uma das 10 melhores instituições de ensino superior do país. Os resultados mostram isto e comprovam, é apenas uma constatação. Nós estamos comunicando oficialmente, por meio desta sessão solene, a passagem de um dos mais bem-sucedidos processos e projetos educacionais do país para a condição de fundação. Como disse o deputado e professor Edson Alves da Silva, Fundação Edivaldo Alves da Silva. Neste encerramento, em que os brilhantes oradores que me antecederam falaram tanto de amor, numa sessão coroada por tanta emoção, eu me vejo na contingência de citar aqui a primeira epístola que São Paulo encaminhou aos Coríntios, na qual, em seu capítulo 13, ele lembra que os 3 dons mais importantes da pessoa humana são a fé, a esperança e o amor. A fé é a força motriz que nos propulsiona adiante. A fé é a energia capaz de nos pôr em movimento. Quem não tem fé não se move. Quem não tem fé não tem força para arrostar os desafios e seguir adiante. Se Edivaldo Alves da Silva não tivesse fé, não teria conseguido sair da sua condição humilde, dividindo uma modesta pensão, se me permite a indiscrição, um porão, com o consultor-geral da República, ex-ministro Saulo Ramos, para vir aqui, iniciar uma trajetória na cidade de São Paulo, cercada de todo o sacrifício, na qual procurava qualquer emprego que pudesse garantir sua subsistência, porque sabia que todo trabalho edificado com as próprias mãos é nobre, não importa o seu nível, para chegar ao que hoje é a Fundação Edivaldo Alves da Silva. A esperança é o leme que nos direciona ao rumo certo.
Quem não tem esperança, no primeiro desafio para, reclama dos obstáculos colocados, não tem condições de perceber que o obstáculo, na verdade, não é um empecilho, mas o trampolim para que o superemos e dele saiamos fortalecidos como seres humanos. Quem tem esperança, quando a visão está obnubilada pela névoa, sabe que deve prosseguir, porque sabe que busca o rumo certo. Foi a fé e a esperança que moveram Edivaldo Alves da Silva, Labib Alves da Silva e seus filhos Edson e Eduardo. E o amor é o destino ao qual se encaminha toda pessoa movida pela fé e guiada pela esperança. Eu pedi que viessem aqui à frente e se sentassem na mesa de honra das autoridades o professor Paulo César Fernandes Rocha, coordenador do curso de música da FMU, Fundação Edivaldo Alves da Silva, e o maestro Enio Antunes, porque João Carlos Martins, um dos maiores pianistas da história deste país, se viu na contingência humana de perder parte de sua capacidade motora, de deixar de fazer aquilo que mais sabia, que mais encantava. E disseram a ele que estava acabada a sua carreira de músico. Mas João Carlos Martins, movido também pela fé, pela esperança e buscando sempre o amor, não se entregou. E foi a FMU, a Fundação Edivaldo Alves da Silva, ter aula de regência. E teve aula de regência com este jovem que aqui se apresentou, o maestro Enio Antunes. Nisso fica registrada a humildade e a grandiosidade de João Carlos Martins e o desejo de jamais desistir. Ensinava aos seus alunos o professor Edivaldo Alves da Silva que na vida só não vence aquele que desiste. O que insiste, o que persiste sempre acaba vencendo, até mesmo na vaga do que desistiu. João Carlos Martins, que foi desanimado por tantas pessoas, buscou refúgio nesta casa de ensino, a Fundação Edivaldo Alves da Silva. Poucos anos mais tarde, João Carlos Martins, que deixara de ser pianista para ser maestro, era aplaudido em pé ao reger uma orquestra no Carnegie Hall, uma das casas de espetáculo mais prestigiadas de Nova York. Isto é fé, é esperança e é amor. E se me permitem, Salim Curiati se emocionou e se emociona, e eu estou perto, estou vendo isso, e eu também me emociono. Quero fazer uma confidência de que no meu noviciado, no curso primário, no Externato Macedo Vieira, eu tinha muita dificuldade de aprendizado. Foi difícil que eu, se me permitem uma expressão coloquial, deslanchasse no ensino, nos estudos. E minha mãe, que aqui se encontra, Dona Soraya, ela não gosta que fala, mas dos seus 77 anos, ela sentava comigo todos os dias e me ensinava a fazer contas simples que eu não conseguia compreender. E quando eu vejo a família de Edivaldo Alves da Silva unida pelo ensino, pela formação, pela superação de obstáculos, não fosse o amor, eu teria interrompido
logo nos primeiros passos, desanimado por entender-me incapaz de prosseguir no meu aprimoramento profissional. E é por isso que Paulo, ou São Paulo, dos 3 dons, a fé, a esperança e o amor, destaca o amor. O amor que aqui vimos de uma família, não só pelo ensino, mas, professor Edivaldo, o senhor me permite, foi um amor que sua família demonstra em relação ao próximo, aquele que quer uma oportunidade de estudar, de superar os seus desafios e suas dificuldades para empreender com sucesso. Esta foi uma sessão solene para o educador emérito Edivaldo Alves da Silva, para o Complexo Educacional FMU e para agora a Fundação Edivaldo Alves da Silva. Todos mais do que nunca identificados pela palavra amor no seu mais sublime significado. Eu agradeço a todos os profissionais desta casa, do cerimonial, a minha assessoria, a doutora Rosina e a todos os funcionários, professores da FMU, que com seu trabalho possibilitaram o sucesso nesta realização. Convido a todos para um coquetel que se realizará no Hall Monumental, somente reservado para os grandes eventos. E informo a todos que esta sessão será transmitida pela televisão, pela TV Assembleia, no próximo dia 4 de setembro, sábado, como não poderia deixar de ser, em horário nobre, às 21h30. Boa noite e que Deus abençoe a todos, e especialmente ao professor Edivaldo Alves da Silva e a sua família. Está encerrada a sessão.